Bora trazer o Banco Central aqui para a nossa conversa. Em entrevista à Rádio Itatiaia, uma rádio mineira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre os recentes ataques do governo ao BC, ao Banco Central. Pacheco disse que não há passe de mágica que simplesmente reduza a taxa de juros e que as medidas tomadas pelo governo Lula vão criar, segundo Pacheco, um ambiente para que essa redução aconteça. Vamos ouvi-lo. Ao invés de atacar a autonomia do Banco Central ou as pessoas envolvidas no Banco Central, o mais importante é atacar as causas do aumento da taxa de juros. Isso não é um passe de mágica que simplesmente se reduza de 13,75 para uma taxa menor. É preciso ter um projeto e um plano de arrecadação que seja sustentável, que seja equilibrada, a sinalização muito efetiva da reforma tributária, que eu não tenho dúvida que avançará no Congresso Nacional, o estabelecimento do marco fiscal, que é também uma obrigação nesse momento do Executivo, fruto do que nós votamos na emenda constitucional do ano passado, na PEC da transição, para que haja o equilíbrio das contas públicas e a contenção do gasto de dinheiro público, o corte de despesas, evidentemente, que também é e deve ser um objetivo do governo federal. Então, essas medidas é que farão criar um ambiente propício para a redução da taxa de juros e o equilíbrio de contas públicas. Thaís Herédia, então não é um passe de mágica. Algo que você está falando, olha, minha querida, há anos aqui nesta bancada. Há anos, não. Olha, não é passe de mágica, acho que a fala do Rodrigo Pacheco ajuda a dar uma assentada nesse debate, né? Porque a canetada e a bravata não resolvem. A taxa de juros é uma consequência, ela acaba alimentando, óbvio, uma conjuntura mais difícil, mas ela é uma consequência, em primeiro lugar, da reação da própria atividade econômica e da inflação. Mas ela é consequência também da percepção de risco do país, né? E quando a gente faz essas comparações, olha, a taxa de juros no Brasil é muito mais alta do que em outros países, é a mesma coisa que a gente tentar explicar por que uma taxa de juros ao consumidor é tão distante da taxa básica, porque há uma percepção de risco muito grande. O Brasil tem um histórico que parece muito distante, mas do ponto de vista da análise, da solvência e da segurança do país ainda é recente, de problemas graves com compromissos de suas dívidas. Até hoje o Brasil deve, por exemplo, organismos internacionais, porque não sobrou dinheiro para isso. Estamos vivendo uma situação em que há déficit nas contas, o resultado das contas públicas do ano passado não serve de referência, porque foi uma coisa extemporânea, não vai se repetir agora em 2023 nem nos próximos anos. Então há uma lição de casa a ser feita aí. Acho que o Rodrigo Pacheco repete, né, esse receituário que vamos olhar para aquilo que alimenta a percepção de risco sobre o Brasil e faz com que a taxa de juros acabe sendo mais alta. Então, enquanto o debate estiver na gritaria, estiver no desejo de uma canetada ou de um passe de mágica, infelizmente não vai resolver, Elisa Beck.